Igreja vivendo um novo tempo. Uma família para pertencer. Hoje o nosso querido Alan vai ministrar uma palavra de Deus para nós. Eu quero que você abra o seu coração e receba o irmão Alan, dando ao Senhor uma forte salva de palmas. Amém? Obrigado, por ter aceitado aí, viu? Deus abençoe. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém? Amém, irmãos? Peço que, por gentileza, você que já está de pé, abra sua Bíblia no livro de Lamentações. Lamentações 5, 21. Lamentações 5, 21. Enquanto os irmãos acham, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, visto que é muito importante estar aqui perante a Igreja do Senhor, que também é conhecida como noiva do Cordeiro. E nós aqui temos que ter todo cuidado para falar com a noiva, né, irmãos? Porque a noiva tem um noivo, né? E o noivo tem um cuidado com ela. E eu me sinto aqui com a grande responsabilidade de falar com a Igreja do Senhor, porque eu creio que você é cuidado por Deus, irmãos. Você é a menina dos olhos de Deus. E Deus tem você como precioso e preciosa. Nós temos vivido momentos tão difíceis, né, irmãos? Momentos tão difíceis estão passando aí nos dias de hoje. E Deus tem cuidado da sua igreja, por mais desses momentos tão difíceis que haja visto estamos passando, irmãos. Eu peço, os irmãos acharam, possa dizer amém. Eu vou ler na tradução Almeida Corrigida, mas se tiver com a NVI não vai ser muito diferente. Diz assim: restaura nós, ó Senhor, a ti, para que retornemos, né? Renova os nossos dias como dantes. Amém. Você pode sentar dando glória a Deus e aleluia. Irmãos, aqui tem um texto muito conhecido da palavra de Deus, que já foi pregada por muitos lugares. E aqui nesse texto os irmãos sabem muito bem o que está acontecendo. Trata-se do exílio de Israel. E os irmãos sabem que quando chegou Israel ali na Jerusalém, estava vivendo uma época muito difícil, porque, irmãos, houve ali com o povo de Deus uma falta de princípios, de manter seus princípios com Deus. Quebraram as suas alianças com Deus, e Deus é um Deus que gosta de manter alianças. Ele gosta que seu povo esteja junto com ele, não quebrando as alianças, mas mantendo a sua aliança com ele. E nesse texto, os irmãos vão ver que o livro de Lamentação, ele é um livro poético. Por quê, irmãos? Porque é uma poesia contada. Vocês vão ver que é um livro bem pequeno, ele tem 5 capítulos. O primeiro capítulo vai narrar a história de uma viúva. Eles contam como se fosse uma viúva sofredora, que está triste por ter perdido tudo o que ela tinha. E o que ela perdeu, os irmãos sabem. A história está narrada em 2 Reis 24, 25, quando Deus permite que a Babilônia entre em Jerusalém e destrua tudo que estava lá, leve os seus moços, acabe a felicidade daquela nação, domine, coloque os homens e as pessoas para ficar escravos daquele povo. No capítulo 2, os irmãos vão ver isso que agora falei, o homem de Deus falando ali, muitos dizem que foi o próprio profeta Jeremias escrevendo isso. Ele vai narrar e discorrer no capítulo 2 todinho, tá? Não só no primeiro versículo, mas continuamente, que Deus ali se irou com aquele povo por permitir, irmãos, deixar ficar longe da presença de Deus e quebrar essa aliança. Por isso, eles ficaram cativos da Babilônia e perderam tudo que tinha por conta disso. No capítulo 3, você vai ver ele narrar várias partes como um homem sofredor, contando ali o que está acontecendo em Jerusalém, em Judá, na Judéia. E o que ele diz? Ele começa a narrar o sofrimento daquele povo. Ele diz ali:
algumas coisas que já tinham na Bíblia, como o sofrimento de Jó, aparece nesse capítulo 3. No capítulo 3, também aparece umas narrativas do cego sofredor, que está em Isaías 53. Então, os irmãos vão ver ali também, no capítulo 4, o cerco que aquele povo estava tendo ali. Eles não tinham mais liberdade, que hoje nós temos, né, irmãos? Imagine que aquele povo, antes, os jovens, eles narram, estavam cantando nas ruas, estavam louvando a Deus, estavam vivendo sua vida felizes, agora eles estavam mendigando, comendo daquilo que deixava cair no chão. Os ricos, que suas mesas eram cheias de alimento, agora comiam do que achava na terra, do que sobravam jogavam no lixo. Os homens de justiça, os, quem sabe, sacerdotes, os líderes da época, que se vestiam tão bem, que pareciam ali perante aos homens como grandes homens de Deus, agora estavam vestidos de trapo, estavam todos sujos. E o rei, que tinha sido levantado da linhagem de Davi, tinha sido levado cativo para a Babilônia. Que terrível estava Jerusalém, irmãos. No capítulo 5, esse que nós lemos, começa com uma petição do profeta Jeremias, dizendo: lembra-te, Senhor. Como se Deus fosse capaz de esquecer algo. Deus não esquece de nada. Mas às vezes ele gosta de a gente dizer bem no ouvido dele: lembra de mim, Senhor. E ele começa a dizer: lembra-te, Senhor, de quê? De tudo o que aconteceu conosco, do que já estamos vivendo. Veja, o exílio durou 70 longos anos. Então, nesse período, ele dizendo: Senhor, lembra do que está acontecendo com o seu povo. Ele também vai dizer: Senhor, lembra de como nós estamos, daquilo que perdemos. Algumas traduções dizem da desgraça que estamos vivendo, da humilhação que estamos vivendo. Lembra, Senhor. No verso 2 ele diz: Senhor, a herança que nós antes tinha, o inimigo veio e tirou, levou para longe de nós. Os estrangeiros agora tomam conta de tudo que é nosso. As nossas casas estão na mão deles. Nós perdemos a nossa casa. No verso 3 ele diz: agora somos órfãos, não temos mais pai. E as nossas mães são como os viúvas, ó Senhor. No verso 4 ele diz: temos que comprar água. Veja, coisas que para ele, hoje a gente paga água, né, irmão? Nós pagamos água. Mas para eles, naquela época, a água era de graça. Passava perto da casa deles. Tinha tudo fácil. O profeta diz: Senhor, agora nós temos que comprar ela. E a lenha que era fácil para a gente esquentar, fazer o fogo, a gente, como o fogão que nós temos hoje, nós agora temos que comprar. Nós tínhamos de facilidade para pegar. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Deus está falando com você. Glória a Deus. O verso 5 ele diz: os nossos perseguidores estão sobre nós. Eles estão, Senhor, pegando nos nossos pescoços. E nós estamos, que palavra? Cansados. Cansados. Veja que essa palavra se remete ao nosso tempo. Porque tudo o que está acontecendo com Jerusalém é consequência dos seus pecados. Da sua quebra de aliança. Da sua perdição de ter saído da presença do Senhor. De ter olhado para trás, queridos. De ter deixado tudo aquilo que Deus tinha dado para eles de bom. Às vezes, você acorda e tem um bom café, você tem água na sua torneira, tem, quem sabe, 2 sapatos, um chinelo, você tem roupa para se vestir, um trabalho que às vezes é bem difícil, mas você tem. E a sua boca não serve para dar um glória a Deus para o Senhor. E às vezes você vive uma sua vida larrier. Um dia está crente, outro dia não está. Como Eutico está vivendo na janela. Um dia pulando aqui, dizendo, pode vir queimar. E o outro dia lá fora, escutando funk e se quebrando todo. Mas nessa noite eu vim com a palavra de Deus para te dar um enxerto espiritual.
um choque anafilático para te dizer: Jesus está te vendo, acorde. Acorde, porque a ira de Deus, ela está também vigente. O amor de Deus está vigente, mas a ira dele também. E Lamentações serve para nos acordar sobre essas coisas. O verso 7, ele diz: nossos pais pecaram. Veja, como se ele estivesse lembrando para Deus. E todos eles já morreram. Eles já se foram, Senhor. Mas o castigo que estava sobre eles está sobre nós. Nós estamos, como se dissesse, estamos levando o peso do pecado que nossos pais tiveram feito. E quantos de nós, irmãos, temos aí uma herança pecaminosa terrível, que veio das drogas, quem sabe? Veio da bebida, quem sabe? Nós deixamos, quem sabe, que isso tomasse conta das nossas vidas também. Que a prostituição, que a mentira, que a falsidade viesse bater em nossas portas e nós deixássemos que isso entrasse. Mas nós estamos fazendo a oração de Jeremias aqui nessa noite, dizendo: Senhor, está passando. Me ajuda, Deus, a tirar o peso. E eu dou glória a Deus porque Jesus veio para dizer assim, que você tem carregado o peso do pecado, mas Ele quer tirar o fardo, que Ele chama de jugo, das suas costas, e te trazer um leve, aleluia, um leve peso para você. Quem sabe você entrou nessa noite aqui todo pesado, carregando correntes do pecado, mas em nome de Jesus você vai sair daqui leve pelo poder da palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O 8 ele diz assim: os escravos dominam a nós. Aqueles que antes, irmãos, eram escravos deles, estão agora dominando a eles. Quantas pessoas que antes tinham poder de palavra na sua família e hoje não tem mais. Antes, irmãos, tinham liberdade de falar e hoje não tem mais. Mas o Senhor está aqui nos acordando, irmão, nos alertando, dizendo: olha, eu quero voltar aquilo que você tinha, aquilo que você perdeu, aquilo que você deixou para trás. O verso 9 diz: conseguimos pão. Sabe como? Sabe como? Tendo que lutar com espadas para conseguir um pedaço de pão. Quanto de nós temos lutado para conquistar coisas que era tão fácil estar em nossas mãos? Mas o pecado faz isso, faz que você corra mais, se esforce mais, sendo que já estava em suas mãos. Você já é filho, já está na mesa. Aleluia, você já tem tudo, o Pai já tem te dado, Deus tem te dado forças. Mas os seus pecados, o Senhor nessa noite, misericórdia de mim, está dizendo para você e para mim, que afasta as coisas que já estão em nossas mãos. Aleluia. O verso 9 diz, o verso 10 diz assim: estamos queimados no deserto. Como? E febril de fome. Irmão, fome é terrível. Veja como estava Judá, veja como estava Jerusalém. Eu li um livro falando sobre fome de Deus, do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele fala um pouco sobre o que é fome, como é terrível passar fome, irmãos. Eu não sei se alguém aqui já passou por esse tipo de situação, de procurar ter alguma coisa para comer e não conseguir comer. Só quem passou por fome sabe do que eu estou dizendo. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele conta uma história de uma guerra que aconteceu, e as crianças, depois de ter perdido ali aquele alimento, quando acabou a guerra, eles recebiam um pedaço de pão. E eles pegavam aquele pão, e eles iam ter todo dia de manhã o pão, o café da manhã normal, mas eles tinham tanto medo de passar fome, que eles dormiam abraçados com aquele pão, para no outro dia ter o pão novamente. A síndrome da falta de pão. Tem gente que hoje estuda, lê a palavra, vem para a igreja todos os dias, porque sabe o dia que ficou sem a presença de Deus, como é difícil. Como é difícil orar e o céu está fechado. Como é difícil viver
o peso do pecado, mas hoje ele diz, eu não vou viver mais, eu não vou mais estar escravo do problema, não vou ficar mais escravo da bebida, da cachaça, das drogas. Hoje eu sou, como Paulo disse, escravo de Cristo Jesus, o meu Senhor. E eu não falto mais culto, independente de quem for cantar, de quem for pregar, se eu gostar ou não, eu vou levantar a mão e dou glória a Deus, porque eu sei de onde Deus me tirou. Aleluias. Eu gosto daquele louvor, tem pão na mesa e hoje tem pão para você comer. Você vai abraçar esse pão, levar para casa, dormir com pão, acordar com pão, dizer amanhã tem pão de novo, eu vou para a igreja, tem pão, na minha igreja tem pão, e eu não falto do pão. Belém, aqui é Belém, casa de pão, aleluia. Casa de pão, glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. O 11 diz assim, as mulheres que haviam lá tinham sido todas elas, irmãos, violentadas, virgens. Que terrível isso. Você, mulher, imagine chegarem aqui outros homens e fazerem tal coisa terríveis. Os líderes, o 12 diz que foram todos eles pegados também, todos líderes. Os velhos já não eram mais respeitados lá, naquela cidade. Hoje a gente já vê isso, né, irmãos? Infelizmente os jovens não respeitam muito os velhos a partir de hoje. O 13 me pega e o 14 também, mas o 13 diz que os jovens começaram a trabalhar no moinho, ou seja, tudo aquilo que eles tinham da sua juventude não era gastado por seu proveito, mas sim por conta da sua escravidão. E quantos jovens no tempo de hoje, irmãos, você vê aí fora escravos do pecado? Eles acham que são livres, estão escravos. Estão escravos da droga, estão escravos das bebidas, estão escravos dos prazeres. Como a Bíblia diz, estão amantes do mundo. E estão dizendo, estamos livres. E eles olham para os homens aqui da igreja. Esses daí são mentes fechadas. São mentes fechadas, sem eles saber que nós que somos mente aberta, porque nós temos a mente de Cristo. Nós que sabemos a verdadeira verdade, que a verdade está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que eles estão vivendo aí fora parece ser prazeroso, mas o fim é de morte. O nosso fim não é de morte, mas é de vida eterna, com Cristo lá na glória. Então vale a pena, enquanto nós estamos aqui, eles estão dizendo é quadrado, é infantil, não sabe aproveitar, não sabendo eles que a presença de Deus nos traz tanta alegria. Como é bom falar em línguas estranhas. Terça-feira lá, a gente cantando com os meninos, Deus foi lá e batizou 2 no Espírito Santo lá na casa de recuperação, sem a gente tocar, sem a gente fazer fogo nenhum de palha, porque não precisa. Quando Deus fala, eu vou visitar o ambiente, Ele visita e toca, e oxalá, quer dizer, que seja hoje que Deus visite este lugar e também toque em você, pelo poder da palavra. E te acorde. O 14, irmãos, é tremendo. O 14, estou pegando as folhas igual o pastor, não tenho muito costume de fazer esboço hoje, eu falei, ter que fazer o esboço. O 14 diz assim, os velhos não se assentam mais às portas, igual no norte é mais assim, né? Eu sou nordestino, os velhos sentam muito na porta para poder conversar, contar as histórias, contar o que passou. E eu sempre fui de sentar com os velhos também, é um conselho a você, porque dos velhos sai coisa boa, né? Dos verdadeiros senhores de exemplos, você consegue sentar e ver histórias lindas, né? Você consegue ser edificado por eles. E o que acontece? E os jovens, irmãos? Os jovens aqui, isso aqui é tremendo esse texto, está sendo espelhado? O 14 diz assim, os velhos não se assentam nas portas, e os jovens, eles já não estão cantando mais. Não existe mais festa, porque cantar é festa. É festa, e Deus habita no meio dos louvores. Eu gosto de pensar no texto, imagine Jeremias entrando em Jerusalém, e olhando nas praças, e dizendo, nossa, uma hora dessa, os jovens incendiados estavam cantando. Uma hora dessa, eles estavam fazendo Set of Fire, não é isso? Uma hora dessa, eles estavam lá. Falei certo? Se eu falei errado, perdoe. Uma hora dessa, eles estavam
na consagração na igreja. Em uma hora dessa, eles estavam no culto do domingo, ou no evangelismo, cantando ali no Britânia. Nossa, que saudade da época que os jovens cantavam. Que saudade. Que coisa que veio em minha cabeça. Isso aqui é um poema de oração, irmão. O 15 também, ele diz, cessou a alegria nos corações. Que terrível isso. As nossas danças, o ministério de dança. Ele disse, o ministério de dança não dança mais. Aleluia. Que lamento, né, irmãos? Não dança mais. A coroa, o 16 diz, a coroa que estava sobre as nossas cabeças caiu. O brilho, a herança, a glória, o que tínhamos foi embora. O pecado, irmão, quer tirar tudo aquilo que Deus já nos colocou por herança. Nós somos filhos por herança, eleitos por herança. E Deus colocou isso em nossa cabeça por herança. E o diabo todos os dias fica tentando tirar esta coroa de nossas cabeças. Mas nós somos filhos de Deus. Saia nessa noite sabendo que você é filho. O diabo quer te colocar como escravo, mas você é filho. Como o filho pródigo, o diabo quer fazer que você coma de lavagens dos porcos. E, infelizmente, muitos já estão comendo das lavagens. Estão dizendo, eu tenho que comer porque eu estou com fome. Esquecendo da casa de pão, esquecendo da casa de Deus, esquecendo do melhor lugar. Estão vivendo nos seus prazeres. Mas o Senhor, nessa noite, te veio te acordar. Às vezes pode já estar até morrendo. Olha lá, está morrendo. Está morrendo. E segure essa palavra, receba o que eu estou pregando, porque para salvar só tem dois jeitos. Quando está parando o coração, ou faz aquela massagem cardíaca, que não é alisando. Deus não vai alisando assim no peito, dizendo, oh, volte, volte. É assim? É pesando. Tem gente que bota o corpo assim, ó, para acordar. E quando não acorda, pega aquele objeto, né, que os irmãos sabem, é o desfibrilador. Aumenta aí a voltagem. Segura aí que Deus está aumentando a voltagem, tá? E no seu peito, ó. E alguém disse, já morreu. Morreu. Morreu o sonho. Morreu o ministério. Morreu o chamado. Morreu o empenho na obra. Já desistiu, nunca mais será aquilo que era antes. E Deus nessa noite está te dizendo. Receba o choque do céu em nome de Jesus. Morreu não, Satanás. Está vivo para a glória de Deus. Está vivo. O 17 diz, por esse motivo o nosso coração desfaleceu. E os nossos olhos perderam o brilho. Quantas pessoas você viu que era assim, irmão? Feliz, ó, sorridente. E quando você olha, o semblante caído, derrotado. As circunstâncias, os pesos da vida, a luta que está vivendo, faz com que a pessoa fique assim. Não existe mais brilho no olho. A felicidade já foi embora. Já não tem mais nada. O 18 disse, tudo porque o monte de Sião está deserto. Que terrível isso. O monte de Sião está deserto. Veja, irmão, o monte de Sião é uma representação de tudo aquilo que Deus pode fazer para nós no tempo de hoje. Tanto que ele diz, Salmo 25, 1, 3, vai dizer, nos dias que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece. Deixa eu corrigir, não é os montes, é o monte, tá? Existe só um monte de Sião. Depois ele também vai dizer, isso aqui é referência para você. São referência de alegria e da presença de Deus. Salmos 48, 11, ele diz, o monte de Sião se alegra das cidades de Judá, exaltam por causa das tuas decisões justas. Salmos 9, 11 diz, cantem louvores ao Senhor que reina em Sião, proclame entre as nações os seus feitos. Então o monte de Sião é a representação de alegria, do poder de Deus, daquilo que nós confiamos em Deus.
Quando ele diz assim, o monte de Sião está vazio, está desértico. Ele diz que o monte de Sião agora virou lugar de chacais, ele diz. Animais ali perversos andam lá. Acabou a alegria do monte de Sião. Ele está dizendo, a esperança da igreja foi embora. Ele está dizendo, ele está narrando, por conta dos pesos dos pecados, das coisas, as esperanças foram embora. Mas eu quero trazer a mensagem, eu chego no tema já dessa mensagem já para você. Quando ele diz isso para nós, a gente olha e diz assim, a esperança já se foi. A alegria já se foi. Mas que nós possamos nessa noite estar como Abraão, que a Bíblia diz que creu contra a esperança. Quando o anjo disse para Abraão, Abraão, você vai ser pai de uma multidão, Abraão já era velho. E o escritor dos Hebreus diz que ele já estava amortecido, ele e Sara já estavam com o seu corpo todo acabado. E ele disse, esses aí creram contra a esperança. Mesmo Sara rindo, Abraão creu e disse, Senhor, eu creio. E mesmo ficando velho, irmãos, o tempo passando, depois de 25 anos que Deus fez a promessa, o Senhor cumpriu a promessa. Então, o Senhor falou, acredite. Se o Senhor disse que aqui estaria a sua família, creia que antes de você fechar seus olhos, você vai ver a sua família aqui. Se você ouviu Deus falar com você, irmão, receba. E para receber, você tem que levantar as mãos. Creia logo, levante as duas mãos se você crê no que eu estou dizendo. Se você crê no que eu estou pregando nessa noite. Creia no que eu estou te dizendo. Se o Senhor disse que a porta vai abrir, a porta vai abrir. Se o Senhor disse que você será próspero, você será próspero. Se o Senhor disse que sua casa será abençoada, será abençoada. Se o Senhor disse que você vai ser pai de multidão, você vai ser pai de multidão. Ah, irmão, mas eu não vejo circunstância para dar certo. Mas creia contra a esperança. Diga, eu creio, eu creio. Pega assim, em nome de Jesus. Pega assim. Aleluias. Do 19 em diante, parece que ele dá um relapso e ele começa a dizer assim, eita, agora eu vou crer. Agora eu vou crer. E ele vai começar a mudar. Eu abaixou um pouquinho aqui no altar, viu, irmãos? Começou a mudar. Ele diz assim no 19, tu, Senhor, reina para todo o sempre, ele diz. Teu trono permanece-se de geração em geração. Como se estivesse dizendo, o Senhor é grande, como Apocalipse revela, Apocalipse fala que ele é a estrela da manhã. Ele é o alfa e o ômega, ele está dizendo, ele é o início, ele é a primeira estrela, ele é a última estrela. Ele está desde o início e ele está desde o fim de todas as coisas. Aqui o profeta começa a adorar e começa a dizer, Senhor, o Senhor pode, Deus. O Senhor contempla todas as coisas. Você acha que Deus não está te vendo? Às vezes você está aqui na sua vida levando um peso que às vezes sua família, seu esposo, alguém fez uma decisão errada e o peso veio em geração. E você está triste, quem sabe sentado aí triste, por conta de sua família. Eu estou aqui, irmão, com tremor e temor de falar essa palavra, porque eu creio que Deus está falando com alguém aqui nessa noite. E às vezes você levou tudo, essa vida toda você levando esse peso terrível. E você diz, será que Deus não está vendo? Deus está vendo tudo. Tudo. Tudo ele está vendo, contemplando tudo. Eu gosto de Jó quando diz que ele viu de todas as coisas. Ele fala isso para Jó. Eu estava no início de tudo, Jó. Ninguém me contou, não. Eu vi tudo. Eu estava desde a fundação do mundo. Eu vi todas as coisas. E você acha que Deus não está vendo a afronta que o diabo está fazendo com você? O levante que o inimigo está fazendo na sua família, a provação que você está vivendo.
O que você perdeu em 2025, 2024, quem sabe, esse tempo todo, você acha que Deus não está vendo? Deus está vendo tudo. Tudo. E ele diz isso, ele diz assim, no 20, por que então se esqueceria para sempre de nós? Se o Senhor está vendo, por que o Senhor esqueceria de nós? E eu gosto do 21, é o texto que nós lemos, em outra tradução vai assim, volte-nos a nós, Senhor. Como se ele estivesse dizendo assim, volte-nos a nós. Senhor, vem de volta. Oh, glória a Deus. Como se estivesse falando do Gênesis, eu quero enxergar como se fosse do Gênesis, que todo dia à tarde, chegando o finalzinho do dia, a copa das árvores balançava. Aleluia. E não era Adão que ia encontrar Deus, mas era Deus que ia encontrar Adão. E a Bíblia diz que Deus andava com Adão. Aleluia. Conversava com Adão todo o fim da tarde. Eu creio que Deus está vindo aqui nessa noite e balançando a copa das árvores espirituais para te encontrar e para me encontrar de novo. De novo. Esse encontro de Deus é tão poderoso que ele fala assim, Senhor, vem para nós, que depois ele diz, nós vamos voltar para ti. E ele diz, Senhor, renova os nossos dias como dantes. Algumas traduções vai dizer como antes, que é o que significa como antes era. Como antes o Senhor vinha na tarde e falava conosco. Como antes o Senhor vinha e tocava nos nossos corações. Como antes eu chorava quando dobrava o joelho. Como antes eu vinha na igreja e não precisava de ninguém ficar cantando para me pular e falar em línguas estranhas. Como antes que quando vinha uma oração na igreja, eu já vinha na frente um coração aquebrantado, dizendo, fala comigo, Espírito Santo. Como antes eu vinha para a igreja não porque alguém estava me dizendo, ou por conta de alguma escala, ou porque alguém disse tem que vir, eu ia para a igreja com o prazer de estar na presença do Senhor. Como antes que eu vinha para a igreja e quando eu dobrava os joelhos, eu só levantava quando as lágrimas desciam ao meu rosto. Hoje às vezes eu dobro o joelho e nem falo nada, é só por conta de costume mesmo. Depois, eu nem dobro o joelho mais. Que saudade. Oh, Deus está dizendo, hoje eu vim aqui. E você, vai vir ao meu encontro? Vai vir ao meu encontro? Você está preparado para voltar ao que você era antes? A ter o prazer de estar na minha presença? E aí você dizer assim, renova os nossos dias como dantes? E eu gosto de um texto, Zacarias capítulo 3 e versículo de número 8. Gosto muito desse texto, porque ele vai dar um nome ao Senhor, ele vai dizer assim, eis, ouça bem Josué, sumo sacerdote, e os seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão, tudo aqui é meio que simbólico, mas eu penso aqui que existem duas linguagens nesse texto, eles, trarei o meu servo, o renovo. Ele dá um nome para o servo dele, pastor, e ele dá um nome do servo. Deus tem vários servos, irmãos, vários servos no céu, ele tem servos. Mas ele diz para nós aqui que ele tem um servo, e ele diz o servo, o meu servo, o renovo. Jeremias estava dizendo, Senhor, traz para mim, Senhor, para nós de volta o renovo. E quem é dono do renovo? Nosso Deus. Ele é dono do renovo. E eu não sei se é literal ou filosófico, mas se for literal, eu creio que Deus está mandando o servo dele aqui nessa noite para te renovar. Não, eu vou repetir. O servo de Deus, o renovo, está aqui nessa noite para te renovar. Nunca mais, né? Nunca mais. Está aí cheio de pó. O glória a Deus e aleluia. Está com pó. Línguas estranhas. Está cheio de pó. Está cheio de pó. Nunca mais, né? Quando tu foi batizado, né? Sapateava. Falava línguas estranhas.
era do mistério, profetizava, era a pessoa que quando alguém precisava de oração ligava para você. Hoje em dia ninguém nem quer ficar perto de você porque você não é mais de oração, não é mais do renovo, não é mais do evangelismo, não é mais de nada. Mas nessa noite o renovo está passeando aqui na igreja, está passeando aqui na igreja, está indo para o lado dos jovens, está indo para o lado ali dos irmãos aqui atrás, dos diaconato, está indo para o lado aqui da frente do altar, está indo para o lado. É renovo, renovo de Deus aqui neste lugar. Renovo de Deus, você não vai sair daqui nesta noite sem o renovo de Deus em você, não. Tá velho, porque Deus não bota não, irmão. O vinho do Senhor, que significa alegria, Ele não coloca em odres velhos, remendado, não. Porque o remendo estoura, rasga. Deus está dizendo, eu vou tirar o remendo e vou colocar coisa nova. Tirar o remendo que cheira mal às narinas do Senhor, que aumenta a sua ira, Ele está cheirando, não tá bom não, Ele vai tirar isso, vai trazer o renovo, e vai descer o vinho da alegria, o óleo do Espírito Santo, e vai te renovar. Devagarzinho, que eu gosto de fazer isso, que é didático. Toque no irmão que está ao seu lado e diga assim, meu irmão, se prepare para sair novinho daqui, viu? Trocar os pneus furados. E calabachanderébias. Aleluia. Trocar o óleo que está queimando, está saindo fumaça. Vai trocar aí as lanternas, trazer o carro novo. Vai sair dessa noite novinho, 0 quilômetro, em nome de Jesus. 0 quilômetro, em nome de Jesus. Tem renovo aqui, em nome de Jesus, eu estou chegando ao final. Jó 14:7 vai dizer, porque há esperança para a árvore que for cortada de junto ao ribeiro, mesmo cortada, mesmo partida ao meio, se ela estiver pertinho das águas. Eu gosto desse texto porque diz assim, ao cheiro das águas. E água tem cheiro? Que mistério, pastor. Água tem cheiro? Tem cheiro, irmão, água? Não tem, mas a água do Espírito Santo tem cheiro. Tem. Por isso que eu digo, tem que ficar na igreja. Ah, mas é cheio de pecado, fique na igreja. Tá bebendo, fique na igreja. Tá fumando, fique na igreja. Cortou, pá, mas está na igreja, caiu aqui dentro. Quando cai aqui dentro, a semente, ó. Vai sentindo o cheiro do Espírito Santo. E alguém está dizendo, morreu, mas não, morreu não, morreu não. Está crescendo de novo. Aleluia, irmão. Diga assim, estou aqui dentro. Mais forte para ficar firme. Diga, estou aqui dentro. Não saio daqui de dentro. Não saio daqui de dentro. Para nada. Ao cheiro das águas. Aumente o cheiro, ao cheiro das águas. Vai brotar. Oh, aleluia. Sua família vai brotar de novo. Teu casamento vai brotar de novo. O seu ministério vai brotar de novo. O seu chamado vai brotar de novo. Qual é a sua expectativa? Entrou aqui cheio de expectativa de derrota. Mas o servo de Deus está aqui nessa noite, o renovo. Entrou aqui nessa noite, quem sabe com a expectativa, não sei. Não sei como é que vai ser hoje, eu sei como vai ser, é renovo. É renovo. Com a permissão, eu posso orar pela igreja? Pastor, fique de pé. É renovo. E isso é para quem crê e quem quer. Se você crê e quer renovo, vem aqui na frente. Se eu pudesse, eu pulava aqui também, irmão. Eu estou todo dia querendo ser renovado pelo Espírito Santo. Todo dia, irmão. Às vezes os pneus estão lá abrindo já. Já está até parecendo os arames, pastora. Parecendo os arames do pneu. Eita Deus. Às vezes o estofado já está sujo. Hoje você pode colocar aquele louvor. Ah, que saudade
da tua presença. Eita, que Deus está com saudade de gente aqui, hein? Oh, meu Deus. Deus está com saudade da sua oração tão gostosinha que você tinha no seu quarto, quando tu fechava a porta. A madrugada, quando tu dizia assim, ô pai, eu vou dobrar o joelho aqui, pai. Você pode apagar as luzes, alguém, por favor? Pastor e pastor, eu posso pedir para vocês ministrar na vida dessas pessoas que estão aqui na frente, pastor? Oh Deus, vem com teu servo aqui nesta noite. Eu faço a oração de Jeremias. Vem a nós, Espírito Santo. Vem, Deus, vem, Senhor, vem, Espírito Santo. Vem, Deus, vem nas nossas vidas, Espírito Santo. Oh, Deus, nos ajude a chegar a Ti, Senhor. Nos ajude a andar neste caminho. Nos ajude, Espírito Santo, a chegar mais perto. Espírito Santo, nos ajude a dobrar o joelho, a chorar, Espírito Santo, a voltar a falar em línguas estranhas, a vergonha ir embora de nós, e a gente poder adorar com gosto, adorar gostoso na Tua presença, Deus. Renova, Jesus, renova. Renova, Jesus, renova a aliança que foi perdida. Se existe aqui alguém com peso do pecado, sai agora o peso do pecado, sai agora a acusação do diabo, sai agora em nome de Jesus toda a provocação do inimigo, sai agora os vícios, sai agora toda mal de Satanás, sai de lugar agora a presença. Espírito Santo, a igreja é tua, o cheiro das águas brotará, ao cheiro das águas brotará, as águas estão passando, está cortado, ainda tem esperança, está cortada, ainda tem esperança, passa a água do Espírito, passa aqui, meu Pai, nesta frente do altar, meu Senhor Jesus, coloca a graça na mão dos nossos pastores aí, Jesus. Oh, meu Pai, eu te peço, renova os nossos dias, Senhor, renova os nossos dias. Em nome de Jesus, receba o renovo. Jesus, que nunca mais falou em línguas estranhas, seja visitado aí agora. Namantecomanás. Você que nunca mais chorou, volte a chorar agora aí pela palavra, pelo poder da palavra. Você que nunca mais disse, Jesus, olha eu aqui. Deixa Deus tocar, deixa Deus tocar. Deus já está passando aqui neste lugar. Olha, estou vendo Deus tocando em pessoas aqui. Deixa Deus continuar tocando em você. Volte a tal lugar. Você que nunca mais chorou, está como um sepulcro calhado, vai sair daqui hoje como uma árvore plantada de junto ao ribeiro de águas. Jesus, fogo, Jesus, fogo aqui no altar, Jesus, fogo aqui na frente, Jesus, eu te peço, Jesus, fogo ali nos jovens, Jesus, batiza no Espírito Santo, batiza no Espírito Santo, Jesus, esse homem que quer ser batizado, toca nele, Jesus, essa mulher que quer ser batizada, toca nela, Jesus, oh Espírito Santo, vai com seu poder, vai com sua glória, com sua graça, Jesus, olha o ribeiro de águas, aleluia. Oh, que lindo ver pessoas chorando na presença de Deus. Não é chorando pelo peso do pecado, é chorando pelo peso da glória, da presença de Deus. Aleluia, aleluia.
Iramante corabachora manaraba. Nunca mais deu lugar, nunca mais chorou. Nunca mais disse Jesus te amo. Nunca mais disse Jesus eu preciso. Nunca mais você disse acabou meu ministério. Jesus está dizendo não acabou não. Eita, tacanamana choremas. Você disse Jesus acabou as minhas forças. Jesus disse não acabou não. Jesus acabou o meu louvor. Não acabou não. Aleluia. Eu sinto o fogo do Espírito aqui nesse altar. Deus está falando com você. Não acabou não. Não acabou não. Você disse Senhor, estou acabada. Estou acabado. Jesus disse não. Acorde. Acorde. Aleluia. Acorde. Acorde. Decante pachorabas. Ah, que lindo, você que está aí no fundo tem renovo para você também, aleluia, você aí, o irmão do diaconato tem renovo para você também, eita maravilha, maravilha, tem renovo aqui neste lugar, tem renovo na Vivendo um Novo Tempo, renovo na tua casa, no teu casamento, tem renovo no teu ministério. Oh, você que fala em línguas, ora em línguas. Você que não sabe ainda as línguas que Deus tem, dê glória, dê aleluia, para que Deus te dê línguas estranhas. Aleluia, tem renovo na casa, tem renovo na casa. Tem renovo na casa, tem renovo na casa. Emantocova xanderébias. Eita Deus maravilhoso, eita Jesus. Eita Deus, eita Deus, aleluia. Procure alguém aí, por favor, você que já foi ministrado, abraça essa pessoa, você que está aí atrás, também faça isso. Já abrace alguém aí que está perto de você. Oh Jesus, tem renovo. Que lindo é o jovem chorando na presença. Eita, aqui não vai chorar. Mãe não vai chorar por o filho estar preso, não. Vai chorar porque o filho está na graça. Está no poder, está na unção. Aqui mãe não vai chorar por causa da depressão, vai chorar porque está vendo o filho ser batizado, cheio do poder, da graça, da unção. Eita Deus, aleluia, Ramante comanás, como é lindo, Jesus, como é lindo a tua presença, Deus. Aleluia, como é lindo a tua presença, Jesus, aleluias. Oh, glória a Deus, só Jesus pode, Ele te perdoa dos seus pecados, Ele te perdoa das suas falhas, Ele te perdoa das suas más decisões, Ele te perdoa, aleluia, de você ter colocado a mão no arado e ter olhado para trás, Ele te perdoa nessa noite e te faz viver um novo tempo através desta palavra. É nesse sábado mesmo, é nesse sábado que Deus te fez, é nesse sábado que Deus quis falar com você mesmo, aleluias, 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 aleluias. Como é lindo a sua presença neste lugar, aleluias. Oh Deus poderoso, eu creio, irmão, que Deus tem um chamado novo na sua vida. Oh, irmão, tinham acabado com tudo de Jerusalém. Esse texto aqui termina e eu concluo agora. No verso 22 ele diz, a menos que nós tenhamos rejeitado totalmente, a menos, Senhor, que o Senhor tenha deixado totalmente de nos amar, tenha totalmente deixado de olhar para nós, que a sua ira tenha vindo
para nós completamente, nós já estávamos perdidos. O irmão, dou glória a Deus, porque a misericórdia de Deus é a forma de nós não sermos consumidos vivos. Jeremias não viu, mas o rebento de Jessé nasceu de uma virgem e apresentou o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele está acabando com tudo aquilo que veio de maldição e nos reatando a aliança que um dia fomos perdidos. E ele está nessa noite perguntando se alguém aqui quer reatar essa aliança que perdeu um dia. Quer voltar para os braços do Pai. Quer dizer: Senhor, eu quero entrar no caminho, quero voltar a ser chamado por Ti. Se existe alguém aqui que nessa noite quer fazer isso, levante suas mãos só para a gente ver. Se tem alguma pessoa. Tem uma pessoa aqui. Aplauda ao Senhor, irmãos, por esta vida, em nome de Jesus. Aleluias. Acompanha ele aqui, Nilton. Vem cá, varão. Acompanha ele aqui também. Nosso pastor vai estar orando por ele. Existe mais alguém? O caminho está aqui nessa noite. Que bênção aqui. O caminho apresenta o caminho. Tem mais uma pessoa. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. O caminho apresenta o caminho e ele ainda diz: eu sou a porta. Eu sou a porta. O evangelho é tudo diferente. Ele diz: eu sou a porta, e depois ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Glória a Deus. É o evangelho é isso. É loucura para os que perecem, para nós, sabe o que é? Poder de Deus. Tem mais alguém, meus irmãos, que quer também fazer essa decisão que essas pessoas tiveram? Se tiver mais alguém, aproveite a oportunidade. Tem mais alguém? Tem? Se não, convido o pastor Demétrio. Que Deus abençoe a igreja, continue orando por nós, precisamos, somos carentes de oração. Pastor. Glória a Deus. A gente louva a Deus por essas duas vidas. Como você chama?